Bem-vindos de volta, eu sou a Rafaela Lobo e agora nós vamos falar do raciocínio lógico analítico. Ele é muito importante porque é dessa estrutura que foi criada toda a ideia de peças. A ideia de fazer o texto jurídico como ele é feito hoje tem base no Aristóteles. Então nós vamos rapidamente pegar aqui uma estrutura de lógica para aprender um pouco de lógica e dela eu vou chegar na análise de como que nós vamos fazer a lógica do nosso texto antes de escrevê-lo, pensando especificamente nesse bloco, nessa lógica para as nossas peças. Para a gente começar, eu vou rapidamente ler esse texto com vocês, que é um texto do período barroco, de um padre, o Padre Vieira. E você fala, meu Deus, que loucura, você no direito lendo esse texto. Mas, na verdade, o nosso objetivo é que eu já vou contar agora, porque a gente já vai ler vocês pensando nisso. Minha pergunta sobre esse texto, que é curto, será: este texto é lógico? Sim ou não? Como eu quero trabalhar textos lógicos com vocês têm que fazer peças lógicas, a minha primeira pergunta, então, é exatamente essa. Esse texto é lógico? O tempo e o amor. O primeiro remédio é o tempo. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco com que já não atira, embota-lhe as setas com que já não fere, abre-lhe os olhos com que vê o que não via e faz-lhe crescer as asas com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar e o ter amado muito de amar menos. Esse texto é lógico? É bonito, né? Se precisar, volta o vídeo aí. Ouça de novo, leia de novo. É lógico? É bonito, mas é lógico. Às vezes a gente faz um texto lindo. Lindo! Você fala, nossa, que texto! Eu fiz uma petição maravilhosa. Mas ela não é lógica. Isso acontece demais. Pode ser feito de propósito ou não. Você pode querer induzir alguém a erro e aí você faz um texto que parece lógico, não é. Mas pode também ser um texto que de uma forma assim que você não pensou em fazer, você acabou fazendo um texto não lógico. E por que esse texto não é lógico? Então, quem aí não viu ainda a falta de lógica, procura. Vamos responder agora, por gentileza, olha lá, a que conclusão o nosso autor chega? Que a gente ama muito hoje, então amanhã a gente vai amar pouco. Porque o amor gasta com o tempo. Essa é a ideia dele, essa é a tese dele. Então, a conclusão dele é que amar é causa de não amar e que a gente ama muito porque ama menos, por ter amado muito. Então, quanto mais eu amo, menos eu vou amar no futuro. Essa é a ideia. Essa conclusão ela nos parece absurda, mas ele faz um raciocínio para chegar a ela. Qual que é esse raciocínio? Que o tempo acaba com tudo. Se o tempo corrói colunas de mármore, se o tempo afrouxa a seta, se o tempo embota a seta, que é pegar aquela seta do arco e flecha, embota, ficar redonda, se o tempo desgasta o arco, se o tempo se atreve a colunas de mármore, o tempo vai gastar o ferro, ele vai também gastar o nosso amor. Só que ele cometeu um erro de raciocínio. Qual é esse erro? Comparar coisas incomparáveis. Se alguém aí já teve filho, sabe que você com o tempo ama menos? Como é que é isso? Então se eu tenho um filho de 30 anos, eu amo menos. Se eu tenho um filho bebê, eu amo mais. Porque quanto mais tempo, menos eu amo. Essa é a ideia que está nesse texto. Claro que tinha um objetivo. Padre Vieira queria dizer que só o amor de Deus é bom. Mas isso é um erro de raciocínio. Quando a gente comete um erro de raciocínio e a gente é pego, quando a gente coloca um erro de raciocínio numa petição e a gente é visto ali com aquele erro, acabou, destruiu todo o nosso texto. Então, qual foi o nosso erro, que eu estou deixando claro, pode ser de propósito ou não, do Padre Vieira aí, qual o nosso erro nesse texto, qual o erro dele neste texto? Comparar o sentimento com aquilo que não é sentimento, concreto abstrato. Se eu for pensar no mesmo raciocínio, eu vou dizer, quanto mais honesto eu sou, menos eu serei, porque o tempo destrói tudo, então ele vai destruir minha honestidade.
Quanto mais covarde eu sou, menos eu vou ser, porque o tempo destrói tudo. Se o mármore vai acabar com o tempo, não o amor necessariamente. Quantos pensadores, quantos políticos, quantos sociólogos, quantos advogados, de propósito ou não, tentam levar a erro os leitores. Então, quando a gente escreve, tem que ter muito amor pela verdade e tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente faz sem querer. Por isso, a lógica é tão importante. A lógica, a gente fala que é o instrumento mais valioso para cientista, para filósofo, para pensador, para quem precisa pensar, tem que ter lógica. E a base da lógica é Aristóteles. Ele fala que o raciocínio ele é um argumento em que a gente pega certas verdades e a partir de verdades que a gente conhece, a gente vai para verdades novas. A gente vai para informações novas que a gente não conhece. Por isso, Aristóteles explica que o raciocínio é uma demonstração, que é a partir do conhecido para o desconhecido. E aí, a lógica é dividida em duas partes, segundo Aristóteles. O raciocínio indutivo e o dedutivo. O raciocínio indutivo, ele é a maneira de pensar na qual a gente pega várias verdades particulares e chega numa verdade universal. Então, o ponto de partida é o particular e o ponto de chegada é o geral. Vamos dar um exemplo. Você foi lá, provou a água do rio e viu que a água não era salgada. E foi num outro rio e viu que a água não era salgada. Então, você saiu de verdades particulares. Experimentei a água do rio e vi que não era salgada. E chega em verdades gerais. Toda água de rio não tem sal, é uma água doce. Da mesma forma, quem nunca foi à praia, quando vai à praia pela primeira vez, é muito interessante eu conversando com amigos mineiros que me contam isso, né? Eu fui criada em São Paulo, então do lado de Santos, né? Eu ia muito para a praia, mas os mineiros me falam assim, eu demorei 20 anos, por exemplo, para ir para a praia. E eu queria experimentar água salgada. A pessoa foi lá para uma praia, experimentou água salgada, foi numa segunda praia, experimentou água salgada, né? Ela sabe que é salgada. Então ela pensa assim, qualquer praia do mundo que eu for vai ser salgada. Lancei, criança, quem aqui viu criança pequena, bebezinho. O bebê, ele, lá para os 8, 9 meses, começa a jogar as coisas no chão. Por que ele faz isso? Porque ele está testando. Ele está vendo que tudo que ele joga vai cair no chão. Chega uma hora que ele para de jogar no chão. O que eu quero dizer com isso? O raciocínio indutivo ele é um raciocínio muito útil para a nossa vida, porque ele é um raciocínio, de certa forma, generalizante, e dentro da hermenêutica, né, que é a interpretação jurídica, ele é muito importante, porque ele é muito interessante para a gente poder viver mesmo, entender que aquilo ali, dessas verdades particulares, eu consigo chegar a verdades gerais. Quando a gente tenta usar a jurisprudência, muitas vezes a gente está usando essa ideia de raciocínio. Se naqueles casos específicos foi decidido assim, em outros também será. Então eu amplio a ideia. Agora, nós temos, além do raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo, que eu acho que é o mais famoso do Aristóteles, que é a maneira de pensar que tem um trajeto oposto ao do raciocínio indutivo. Por quê? Ele parte de uma verdade universal e daquilo que é universal eu chego a uma verdade que é específica, que é daquele ponto. O mais famoso é o silogismo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Todo homem mortal é muito amplo. Sócrates é homem, é menor, é menos amplo. Logo Sócrates é mortal, é o topo, ali a parte de baixo do funil. Eu saio do topo do funil, que é bem geral, e chego na parte bem específica, que é o Sócrates ser mortal. O raciocínio dedutivo, ele é a base para a escrita de petição. Então, nós vamos falar um pouco mais dele e eu vou explicar por que ele é a nossa base. O silogismo, ele é usado por todos nós. Ele é usado pelo dialético, ele é usado pelo professor, ele é utilizado pelo juiz que está julgando. O juiz, ele se baseia nesses silogismos, que é esse raciocínio que a gente fala o seguinte, a partir de certas verdades que eu tenho ali, eu estabeleço verdades novas. É um raciocínio muito simples, mas ele é muito útil. Por quê? O silogismo, ele é baseado em duas premissas e uma conclusão. Então, se eu falo assim, se todo poeta é leitor de grandes escritores e Vinícius de Moraes era um poeta, eu chego à conclusão de que o Vinícius lia grandes escritores. Eu tenho duas premissas. Premissa 1, todo poeta é leitor de grandes escritores. Premissa 2, o Vinícius de Moraes era poeta. Então, dessas duas verdades, eu chego a uma conclusão. Logo, ele lia grandes escritores. Se as duas premissas iniciais são verdadeiras, a conclusão, ela teoricamente vai ser sempre verdadeira. O que isso tem a ver com direito? Tudo. Pensa agora numa petição, por exemplo, numa peça, né? Pode ser contestação, pensa numa peça. Se eu penso na peça, eu tenho os fatos, e desses fatos eu vou ter o elemento legal, né?
Então, o que está no direito para eu fazer um pedido, que é o que eu quero diante disso. Se a gente parar para analisar, os dois primeiros elementos são premissas. A premissa mais geral, mais ampla, é a própria lei. Então, eu tenho um elemento da premissa que é a lei, o que está na lei, que é a ideia mais geral. Aí eu pego os fatos. Os fatos é aquela parte específica, o que aconteceu. Eu estou te contando o que aconteceu, que, aliás, o lead é ótimo para fazer a parte dos fatos, porque você vai contar o que, quem, quando, como, onde, por quê, em sequência. Agora, veja bem, se teve aquele fato e tem aquela lei que se relaciona àquele fato, logo eu vou poder pedir alguma coisa. Então, vamos imaginar, Pedro matou. O que eu posso pedir? Eu posso pedir a absolvição dele? Depende. Eu tenho que ver o que está na lei, de que forma ele matou e se aquilo ali se encaixa. Então, se eu penso, passando para o nosso próximo elemento, eu preciso pensar na composição do silogismo. Quais são os elementos dele? Como que a gente descobre algo novo para a gente não pedir besteira? Porque se eu fizer um pedido que não está ali dentro daquele fato, daquela lei, se não se encaixa, nada que eu pedir vai ser aceito. A ideia de descobrir algo novo, gente, através de determinadas regras do pensamento, como eu disse, ela vem de Aristóteles. Ela é super simples, mas ela é a base de toda a filosofia moderna e do que a gente tem dentro da área jurídica. Então, vamos pensar nessas três partes do silogismo e entender como que isso vai funcionar na nossa peça. A primeira premissa, para Aristóteles, é a premissa maior. Então, é a ideia mais generalizante. Todos os animais se reproduzem. Premissa menor, ela tem que ser parte da premissa maior. Ela é uma afirmação verdadeira que é parte da premissa maior. A aranha é um animal. A conclusão tem que ser a ideia nova em que eu corto aquilo que é igual. Então, todos os animais se reproduzem e a aranha é um animal. A ideia de animal se repete. Então, eu corto a ideia de animal e tenho a nova ideia de que a aranha se reproduz, linkando as duas premissas. A conclusão é sempre um link das duas premissas. Na área do direito, nas peças, a gente tem as premissas só trocadas de ordem, porque a gente começa com os fatos. Os fatos são a premissa menor. É como se eu começasse da ideia de que a aranha é um animal. Depois eu vou para a premissa maior, que são as leis em si. Então eu tenho que pegar o elemento do fato e ver daquele fato quais são as leis compatíveis. Se aquele fato é compatível com aquela lei, a lei diz que tem que acontecer tal coisa, então eu posso pedir isso ou não posso pedir isso. O que eu estou sugerindo para vocês em termos práticos, que é o que eu quero deixar claro agora? Antes de escrever a sua peça, eu não falei que a gente tem que planejar? Que a gente tem que pensar se tem causa, se tem efeito, se tem lead? Mas na peça a gente tem que ir além disso. A gente tem que pensar na lógica dela. Antes de escrever, pensa, o fato é esse fato tem a ver com essa lei. Se esse fato tem a ver com essa lei e tem na lei isso aqui, eu vou pedir tal coisa. Quando você começa a escrever já sabendo o que você vai pedir, acabou. Você não faz um texto ilógico mais. Essa é a base do que eu quero que vocês entendam. O nosso texto começa a ficar lógico. Agora, entendam uma coisa. Para o texto ter essa lógica, alguns cuidados eu preciso ter, né? Porque aí a gente já sabe, vocês têm que pôr a premissa menor, o fato, a premissa maior, a lei, chegar à conclusão pedindo, adentrando as duas coisas. Eu acho que isso ficou bem claro, repeti isso algumas vezes. Agora, eu tenho que uma premissa pertencer à outra. A premissa menor tem que necessariamente pertencer à premissa maior, porque a conclusão é a parte mais específica e ela tem que ter relação com as duas premissas. Se ela não tiver, eu vou ter um problema. Se eu tiver uma das premissas, vamos imaginar, eu tenho um fato e tenho uma lei, mas eu coloquei a lei errada para aquele fato, tudo que eu pedi vai estar errado. Entenderam? As coisas têm que se encaixar. Então, se eu falo assim, todo corpo separado da fonte luminosa se eclipsa. A luz está separada da fonte luminosa dela, do Sol. Eu vou deduzir que ela se eclipsa. Beleza, duas premissas que chegam numa conclusão. Mas vejam o nosso próximo exemplo, que é bem dentro da nossa área. Se todo aquele que mata deve ser preso e Pedro matou, logo deve ser preso. Sofisma. O que é sofisma? Sofisma é um silogismo que parece verdadeiro. Você chega e fala isso aí na rua para quem não é do direito. Ah, todo aquele que mata deve ser preso, Pedro matou, ele vai ser preso. Só que o sofisma, ele é um erro de raciocínio. Você induz a pessoa a um raciocínio errado que parece certo. Primeiro, as premissas têm que se encaixar. Como eu falei, se o fato é um, a lei é outra, que não se encaixam, aquela lei não pertence àquele fato, eu dancei.
Mas além disso, as premissas têm que ser verdadeiras, sempre. Se eu pego a primeira premissa que está escrita aí, todo aquele que mata deve ser preso, eu tenho um erro. Ué, como eu tenho um erro? Eu tenho. Nem todo mundo que mata deve ser preso. Eu matei por quê? Eu posso matar ou não, que é uma coisa que outro dia na aula da pós eu estava discutindo, né? Gente, vamos parar para pensar, se eu sou um policial e eu estou ali em serviço e eu matei, eu não posso matar? Né? Eu vou ser preso? Então a gente tem que pensar se aquilo ali encaixa. Então, fulano policial estava num local, teve um problema, tirou a arma e ele matou. Esse é o fato. Aí eu vou precisar pensar, o que eu vou usar de lei aqui? Se eu estou defendendo um policial, por exemplo, o que eu vou usar de lei? O que diz que ele poderia atirar? Onde está essa lei? Se eu consigo achar a lei adequada para aquele fato, eu encaixo tudo. Agora, se a minha própria afirmação de uma das premissas já é uma afirmação inadequada, ou se uma premissa não encaixa na outra, eu vou cometer um sofisma, um erro de raciocínio. Por isso eu insisto, antes de escrever, esquematize o seu texto. Pensando em sofismas, em erros, nós vamos falar então rapidamente de vários tipos de erros que existem para textos escritos. Sofismas, primeiro, dedutivos, então dos raciocínios dedutivos. Vamos voltar lá no nosso texto inicial. Todos os seres do nosso mundo gastam-se com o tempo. O mármore, o ferro, o arco e o amor são seres do mundo. Portanto, o mármore, o ferro, o arco e o amor gastam-se com o tempo. Isso é um erro de sofisma do raciocínio dedutivo, do silogismo, porque ele equipara, como a gente viu, o concreto e o abstrato. Muitos judeus são franceses e alguns franceses são milionários. Portanto, eu posso deduzir que existem judeus franceses milionários. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Vamos pensar. Quando eu falo que muitos judeus são franceses, isso é uma verdade, tem uma pesquisa, eu consigo estabelecer isso. Tem francês que é milionário, ok. Agora, eu posso dizer que, portanto, existem judeus franceses milionários? Não necessariamente. Eu posso ter um grupo de judeu, um grupo de francês e um grupo de milionário, entendendo que tem milionário que é judeu e não é francês, tem milionário que é francês e não é judeu, e que, portanto, são grupos separados. Mas eu posso também ter um grupo de interseção, igual na matemática. O cara é judeu, francês e milionário. Ele é judeu, ele é francês e é milionário, mas eu não posso ter certeza disso, porque eu não tenho nenhum dado, nenhuma pesquisa, e os elementos têm que ser verdades no mundo. Então, ao invés de dizer que, portanto, existem, eu vou dizer que provavelmente existem. Olha como uma palavra faz diferença num texto escrito. Se eu falo, por exemplo, que os médicos têm diploma de curso superior e os sacerdotes não são médicos, logo, os sacerdotes não têm diploma de curso superior. O que eu estou fazendo de errado nessa lógica? Eu estou falando duas premissas que são verdadeiras. Então, por que a conclusão não é lógica? Porque elas não se encaixam. Então, tem que ser verdadeiro no mundo e tem que se encaixar. É nisso que eu estou insistindo. Nos anos 70, isso aí é verdade, gente. Eles começou a poder desquitar, né? Existia essa palavra, o desquite, né? Porque antigamente não podia, as pessoas não podiam se separar. E aí os colégios em São Paulo não estavam aceitando professores que eram desquitados no corpo docente e diziam o seguinte, que ele tinha uma vida emocional desequilibrada. Qual que é o sofisma? A pessoa pensa assim, algumas pessoas se separam e têm uma vida desequilibrada. Se esse professor se separou, logo ele necessariamente vai ter uma vida desequilibrada. Cuidado, não é verdade. Você não pode ter essas generalizações. Então, monta o esquema antes de escrever. Faz o silogismo antes de escrever, que o funcionamento é melhor para que você tenha um texto lógico. Sofismas indutivos, que pegam esses raciocínios que partem do específico para o geral. Lembram disso? Tomei a água, vi que ela era salgada e penso, toda água de mar, então eu vou esperar que seja salgada. Um dos primeiros problemas de sofismas indutivos é o círculo vicioso, não é ciclo, é círculo vicioso. Então a pessoa fala a mesma coisa e vai falando e vai repetindo. Então ela diz assim, não há diferença entre a vida e a morte. Ah, então por que você não se mata? Porque não tem diferença, né? Então você não está provando nada, você fica falando a mesma coisa e repetindo. Outro tipo de erro de raciocínio indutivo é o erro de estatística. Eu vou passar rapidamente por ele, mas é para a gente pensar. Vocês podem usar dados podem ser úteis, mas vocês usam menos, então vou só falar que existe. Porém, tem que ter cuidado, porque, por exemplo, na época da ditadura, eles falavam que a maioria das pessoas queriam ditadura. E por quê? Em que eles se baseavam? 1 milhão de pessoas foi para o Vale do Anhangabaú pedir direta já, lá em São Paulo. Mas São Paulo tinha 10 milhões de habitantes. Então, eles iam dizer o quê? 9 milhões não foram porque eles ficaram em casa. E aí, se ficaram em casa é porque não querem que tenha direta já. Olha como é absurdo. Eu falo que a estatística tendenciosa, gente, ela literalmente manipula
A gente pega e fala assim, fulano de tal vai ter mais votos. Você faz a pesquisa lá no reduto dele, dançou, né? Porque você não está vendo uma pesquisa real. Aqui é uma brincadeira que a gente fala o seguinte, que olha como estatística é complicado, numa cidade do interior onde existe um só barbeiro, quem não faz a própria barba, faz a barba no barbeiro. A gente fala que se isso é verdade, o barbeiro do Rousseau aí, isso é uma brincadeira, tem que ficar de fora, porque o barbeiro do Rousseau tem que fazer a própria barba, vamos ver se vocês acompanham esse raciocínio, e tem que ir à barbearia, né? Então, furo de raciocínio, é muito fácil a gente errar raciocínio. Eu não creio em nada, né? Se a pessoa fala que não crê em nada, ela está crendo que não crê em nada. Então, também outro erro de raciocínio. Ou é proibido proibir. Eu estou proibindo. Então, como que é proibido se eu estou proibindo? Não há regra sem exceção. Ué, mas isso é uma regra. Eu estou criando uma regra que diz que não tem regra sem exceção. Então, eu brinco que tem que ter uma regra sem exceção para ser exceção dessa regra. Tem que ter uma regra sem exceção para ser exceção dessa regra. Entenderam isso? Então, erro de raciocínio. Manipulação de dados, gente, ela é capaz de demonstrar que uma pessoa com os pés na geladeira e a cabeça no forno tem, estatisticamente, uma temperatura média muito agradável. Concordo? Você está ali 0 graus, você está ali 50, 25 graus Celsius, temperatura média agradável. Você pode também dizer que um relógio quebrado é melhor que um relógio que funciona com 1 minuto adiantado ou 1 minuto atrasado. Porque se o meu relógio quebrar agora, 2 vezes por dia ele vai estar na hora certa. Mas, né, quebrou agora, 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, ele vai estar na hora certa. Mas um relógio adiantado não está na hora certa nunca. Você pode dizer estatisticamente que se eu der 2 tiros em você, um passar um palmo à esquerda e um passar um palmo à direita, estatisticamente eu atingi seu meio. Então, muito cuidado, há muitos erros de raciocínio. Esses são alguns. No próximo bloco, a gente vai continuar com alguns erros de raciocínio e ampliar a nossa visão de argumentação. Até daqui a pouco.